Bem-vindo a mais uma aula no meu canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje nós iremos iniciar a aula número 15. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. Toda sexta-feira eu estarei lançando um vídeo novo, uma aula nova. Se você me assiste de Cuiabá, Mato Grosso e gostaria de participar dessa aula presencialmente, me mande aqui um WhatsApp e eu te mandarei a localização, colocarei seu nome na lista. Se você tem alguma dúvida, algum comentário para fazer sobre as aulas que você já assistiu até o momento, me mande também um WhatsApp, assim que puder eu responderei. Se você sentir também no coração de ajudar essa obra, me ajudar com o custo da gravação no estúdio, em breve você vai ver aqui o meu QR Code, você pode contribuir conforme o seu coração desejar, ok? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula número 15 hoje. Então, estamos lendo Mateus capítulo 8, versículo 13. Antes disso, para recapitularmos, estamos aqui no momento em que o centurião veio até Jesus pedir para que Jesus curasse o servo dele, o escravo dele que estava doente, e Jesus disse, eu vou até você, e ele disse, não, não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto, simplesmente diga uma palavra e meu servo será curado. Então, Jesus se maravilhou com aquele centurião, com a fé que aquele gentil, não judeu, tinha para com Jesus, em comparação aos muitos judeus que não criam em Jesus. Então, vamos continuar. Mateus 8,13 diz assim, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo ficou curado. Então, na mesma hora, o servo do centurião foi curado quando Jesus disse, grande é a tua fé, vá e conforme você crê, assim será feito. Continuando então, Mateus 8, 14, 15, diz assim, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Mateus 8, 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele, a Jesus, muitos endemoniados, e Jesus expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mateus 8,17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele, no caso Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8,18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então aqui eu pergunto para você novamente, que mar que é esse que a Bíblia está dizendo agora? Como vocês veem aí na imagem ao lado, Israel é cercado por 4 mares. E essa é uma ironia da vida, né? Porque Israel tem problema de água potável, mas é cercada de muitas águas, né? São 4 mares. É o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Morto e o Mar da Galileia. O único aí com água doce é o Mar da Galileia. Então aqui, só para contextualizarmos, Jesus está dizendo para atravessar o mar, que é o Mar da Galileia, não os demais mares aí que Israel tem. Amém? Continuando então, Mateus 8,19 diz assim, então um mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mateus 8,20, Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Aí eu te pergunto aqui, por que Jesus disse isso a esse mestre da lei? Possivelmente, talvez um fariseu ou um saduceu. Por que Jesus disse isso? Você quer me seguir? Tudo bem, mas eu não tenho lugar para dormir, eu durmo aonde tiver condições, vou dormir muitas vezes no deserto, eu não tenho um lugar fixo. Por que Jesus está dizendo isso para ele? Como vocês veem aí na foto, é uma imagem que mostra como era uma sinagoga na época de Jesus. Então todos esses doutores da lei estavam acostumados com luxo, com conforto. Eles pregavam numa sinagoga vasta, uma sinagoga embaixo de um telhado, quer dizer, não tomavam sol na cabeça enquanto estavam pregando, totalmente diferente do que Jesus fazia, do ministério de Jesus. Jesus andava no deserto, no sol quente, muitas vezes não tinha onde dormir, dormia no barco, dormia no deserto, pregava em situações não confortáveis,
as pessoas às vezes com fome tinham que resolver esse problema, coisas que os saduceus e fariseus e os mestres da lei não tinham esse problema, eles não conheciam essa realidade, porque para eles pregavam em lugares confortáveis, em lugares aconchegantes, vamos chamar assim. Então Jesus aqui está simplesmente dizendo para eles, se vocês querem me seguir, venham, mas não haverá conforto, não é uma vida de prestígio, não é uma vida de conforto como vocês têm nas sinagogas. Veja que essa imagem ao lado, essa é a realidade de hoje. E eu me pergunto o que Jesus talvez falaria hoje para muitos católicos, para muitos evangélicos que pregam a prosperidade. São pessoas que vivem em conforto, acham que o evangelho é sinônimo de uma boa vida, um conforto, uma facilidade. E sendo que não é isso que Jesus vivia, não é isso que os apóstolos pregavam. Então hoje você vê o Vaticano é um país em si, é um país, é a única religião no mundo que tem um próprio país. Então é muito luxo para o Papa, é muita regalia. Será que Jesus aprovaria isso hoje? Como tem também vários aí, como vocês veem aí nessa imagem, vários pastores que têm jatinhos, que têm mega igrejas, que vivem num conforto, vivem muito bem, vivem uma vida de milionário. Será que é isso que é o evangelho? Então eu me questiono e eu tenho quase certeza que Jesus iria reprovar muitos desses pastores e padres hoje que vivem nessa mordomia, porque o evangelho, Jesus disse que ele veio para trazer divisão, para trazer uma vida diferente. Essa vida diferente nada mais é do que um novo ser que nasce. Quando nós convertemos, a gente nasce, e nós percebemos que esse novo ser que nasce em nós, esse novo espírito que nos é dado, ele não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui temporariamente, estamos aqui como exilados, esperando a volta de Jesus para aí sim irmos para a nossa terra, que é o céu. Então, muitos cristãos procuram esse conforto aqui no mundo. Não que seja errado, a gente pode procurar conforto e deve correr atrás de conforto, mas não colocar o coração nisso. Se preciso for, nós temos que fazer como Abraão, que deu o filho dele, Deus pediu para ele sacrificar o único filho dele e ele não hesitou e fez conforme Deus tinha ordenado. E não colocou o coração dele naquilo. Então nós não temos que ter os nossos corações nas coisas daqui desse mundo, nos confortos desse mundo. Amém? Então, continuando a leitura, Mateus 8:21, diz assim: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu, lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então aqui é mais uma pessoa diferente desse fariseu saduceu que está dizendo: Senhor, eu quero te seguir também, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai, e aí eu volto aqui, talvez daqui uma semana, e começo a seguir você. Então Jesus está dizendo: não, deixe que os mortos enterrem os mortos e siga-me agora. É a mesma mensagem que hoje o Evangelho nos dá. Busque o Senhor enquanto ainda se pode achar. Não pense em resolver alguma coisa primeiro na sua vida. Eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de adulterar para depois ir para a igreja. Não, o Senhor quer que você venha do jeito que você está. E aí Deus vai te mudar, Deus vai te moldar de acordo com a vontade dele. Então aqui Jesus está falando: deixe os mortos enterrarem os mortos, não se preocupem com isso. Não vai enterrar o seu pai, mas venha e me siga agora, imediatamente, enquanto há tempo. Aí você pode me perguntar: mas Afonso, um dos mandamentos no Velho Testamento é honrar o pai e a mãe. Por que Jesus está dizendo aqui para ele não enterrar o pai dele? Sendo que enterrar o pai era uma coisa muito nobre, não enterrar o pai era algo visto pela sociedade judaica como um desprezo pelo pai. Então aqui eu quero mostrar para vocês os dois tipos de enterros que existiam na época de Jesus. Possivelmente até hoje existe isso em Israel, não tenho certeza, mas na época de Jesus existiam dois tipos de enterro. O primeiro é esse que vocês veem ao lado, que é sepultar o morto após 3 dias de velório. Esse é o primeiro enterro. É quando a pessoa morre, então eles fazem o velório durante 3 dias, eles esperavam 3 dias, porque eles criam na fé judaica que em até 3 dias a pessoa poderia voltar a viver. Por isso que Jesus esperou 3 dias para ir lá ressuscitar Lázaro. Ele não ressuscitou Lázaro no segundo, nem no primeiro dia que ele havia morrido, porque era costume judaico esperar 3 dias, e Jesus queria provar que ele
estava ressuscitando verdadeiramente Lázaro, que Lázaro tinha realmente morrido. Então, para que constasse que ele havia morrido de fato, Jesus esperou 3 dias. Então, após 3 dias, é o primeiro enterro, que é o enterro normal que a gente conhece, a gente faz aqui também. Já o segundo enterro é após alguns anos, que retira-se todos os ossos e guardam em um segundo sepulcro menorzinho, provavelmente só junta os ossos numa caixa e guarda. Esse é um segundo enterro na cultura judaica. Aqui a Bíblia não diz claramente, ela não fala explicitamente isso, mas eu creio que Jesus sabia e estava se referindo ao segundo enterro. Então, obviamente, Jesus jamais iria contra a própria lei, contra a própria palavra de Moisés, que dizia para honrar o pai e mãe. Então, assim, a desonra seria se fosse o primeiro enterro, se o pai tivesse acabado de morrer e você, das costas, não participar do velório do seu pai. Porém, aqui tudo indica que Jesus estava se referindo ao segundo enterro. Essa pessoa estava dizendo, deixa eu ir enterrar o meu pai pela segunda vez, eu vou coletar os ossos dele, colocar numa urna e vamos colocar em outro sepulcro, depois eu venho seguir você. Então Jesus está dizendo, isso não é importante, você já honrou o seu pai. Então deixe que os mortos enterrem os mortos. E o que quer dizer isso, Afonso? Os mortos enterrarem os mortos. Aqui Jesus está dizendo, todos os que não estão me seguindo, não querem saber da minha palavra, estão preocupados com os afazeres dessa vida, estão preocupados em enterrar o seu pai pela segunda vez, eles estão mortos na fé. Eles são zumbis andando aqui, são mortos na fé que basta literalmente morrer mesmo e eles não têm a salvação, porque eles não vão viver eternamente. Então a Bíblia chama as pessoas incrédulas de mortos, eles são mortos na fé. Então Jesus está dizendo, deixe que esses mortos na fé, essas pessoas incrédulas, enterrem o morto que é o seu pai. Então deixe que os mortos enterrem os mortos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então Jesus não está quebrando nenhuma lei de Moisés, porque ele está se referindo o segundo sepulcro, o segundo enterro, vamos chamar assim, do morto em Israel. Continuando então a leitura em Mateus 8, 23, 24, diz assim, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Eu acho interessante isso daqui, porque você pode me perguntar, você conseguiria dormir assim, num barquinho de pescador? Não era um barco de cruzeiro, era um barquinho de pescador, com uma tempestade, o barco devia estar mexendo, balançando. Será que você conseguiria dormir assim, dessa forma, numa tempestade? E isso mostra o que eu já falei aqui antes em outras aulas, e vale a pena reforçar, que é a teoria de descansar no Senhor. É o ato de descansar no Senhor. Então aqui Jesus estava descansando no Senhor. Ele sabia que ele não ia morrer ali, ele sabia que Deus iria guardar tanto ele quanto os discípulos, então ele tinha fé suficiente para dormir e relaxar mesmo no meio de uma tempestade. O que significa, você pode me perguntar novamente, descansar em Deus? Afonso, o que significa descansar em Deus? Eu não preciso me preocupar com mais nada? Desculpa pela repetição, a gente já falou isso na aula passada, mas é sempre bom relembrar. Eu vou aqui mais uma vez dizer para vocês o significado de descansar no Senhor, que é muito importante. Então veja aqui ao lado, tudo que está dentro desse círculo vermelho é o que nós podemos fazer e devemos fazer, é o que está no nosso alcance nesse mundo fazer. E o que está ao redor, está dentro desse círculo roxo, é o que não temos atuação sobre, nós não temos como mudar, não temos como influenciar muitas vezes nada do que está nessa área das nossas vidas. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Dentro do círculo vermelho, fazer cursos para melhorar meu currículo é uma coisa que está dentro do seu controle. Não é para deixar para Deus isso. Isso não significa descansar no Senhor. Ah, não vou fazer nenhum curso, não vou me especializar em nada, porque eu estou descansando no Senhor. É uma visão errada. Não é isso que Jesus está dizendo. Guardar o dinheiro. Vamos guardar dinheiro para minha aposentadoria. É algo que você pode fazer e deve fazer. Estudar para concurso. Você deve fazer. Está no seu alcance fazer isso. Procurar um emprego novo, procurar uma renda maior, melhor,
Tudo isso está dentro do nosso alcance. Devemos orar a Deus para Deus abrir as oportunidades, mas nós temos que também estar correndo atrás dessas oportunidades. Já no campo que nós não temos acesso, e aí sim devemos descansar no Senhor, é concorrência, novo governo, uma guerra mundial, como está tendo hoje na faixa de Gaza e também na Ucrânia. Não temos controle sobre isso, né? Se essa guerra vai causar um problema sério de abastecimento global, de alguma forma, e nós não temos controle sobre isso. Aí sim temos que descansar no Senhor. Chuva na minha lavoura, se eu sou um agricultor, eu preciso de chuva, eu não tenho como fazer chover, aí sim eu tenho que descansar no Senhor. Economia ruim, novos impostos que o governo cria, pandemias que nos atingem, inflações descontroladas, o que os outros pensam de você, tudo isso são coisas que estão fora do seu alcance. Então aí sim você deve descansar no Senhor. Mas as coisas que estão dentro do nosso alcance, dentro desse círculo vermelho, nós devemos fazer a nossa obrigação. Veja que Deus tirou o povo israelita do Egito com Moisés e ensinou eles a trabalhar, ensinou eles a ser uma nação, ensinou eles a criar departamentos onde Moisés elegeu juízes para ajudar ele a julgar as causas. Quer dizer, se Deus fosse fazer tudo pelo povo, não haveria necessidade de Deus ensinar nada para esse povo no deserto, porque Deus iria prover, iria fazer tudo por eles. Mas na verdade não, eles tiveram que lutar, tiveram que pelejar para entrar em Canaã. Quer dizer, Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é o que está ao nosso alcance fazer. Amém? Então veja aí essa imagem que eu acho bem interessante, que é um bebê descansando nos braços do Pai. Isso é descansar no Senhor. Então Jesus aqui estava descansando em Deus. Ele estava cansado, exausto, e só tinha ali aquele momento para dormir. Provavelmente ele começou a dormir antes da tempestade vir, e quando a tempestade veio, ele simplesmente estava descansando no Senhor. Ele não tinha essa preocupação que os apóstolos tinham. Continuando então a leitura em Mateus 8:25, diz assim: os discípulos foram acordar Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Então o mar se acalmou e a tempestade passou. Eu grifei aqui fé para falar para vocês que conforme nós vimos na aula anterior sobre os 7 tipos de fé, aqui Jesus está se referindo à fé da perseverança dos santos. Aqui Jesus não está falando, pequena é a fé de vocês, não sei nem se vocês vão ser salvos, porque vocês não têm fé suficiente para ser salvos. Não, aqui Jesus não está falando da fé da salvação, a fé salvadora, a fé que é seguir Jesus, porque aqui todos os discípulos já criam e seguiam Jesus. Mas aqui Jesus está falando da fé da perseverança dos santos, que é uma fé que nós temos que desenvolver durante os anos de vida que nós vamos ter aqui na Terra. Nós temos que desenvolver com experiências novas com Deus, nós vamos criando mais fé e orando a Deus para que Deus aumente essa fé em nós. Essa é a fé da perseverança. Então eles ainda tinham uma fé bem pequena, eles tinham que ser ainda trabalhados. Percebe-se que os apóstolos desse período aqui, dessa passagem onde eles estavam no barco e teve essa tempestade, eram discípulos totalmente diferentes em fé dos discípulos de Atos, que saíam para pregar o evangelho, não tinham medo de ser presos, ser chicoteados, serem torturados e mortos. Então você vê que a fé da perseverança deles foi crescendo, e assim é também a nossa fé. Nossa fé vai ser trabalhada no dia a dia e ela vai crescer também. Amém? Mateus 8:27, continuando. Os homens ficaram perplexos, quer dizer, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nota aqui que a fé deles ainda era bem pequenininha, porque mesmo sabendo que, ou crendo que Jesus era o Messias, que era Deus encarnado ali, eles ainda tinham algumas dúvidas para perguntar isso. Isso mostra que eles estavam ainda não 100%, né, trabalhada a fé deles, mas ainda tinham talvez dúvidas se Jesus era realmente o Messias. Quem é esse que até o mar e o vento controla? Isso não é uma pergunta para se fazer uma pessoa que conhece e sabe que Jesus é Deus, né? Então isso mostra que até os apóstolos tiveram essa fé trabalhada, e nós temos que trabalhar essa fé ao longo da nossa vida.
Mateus 8, 28 diz assim: quando ele chegou ao outro lado do mar da Galileia, na região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados. Dois endemoniados foram ao encontro de Jesus, que vinham dos sepulcros, quer dizer, dos cemitérios ali próximo. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então aqui eu pergunto para vocês, onde estava Jesus e para onde ele foi no mapa? Só para a gente localizar na geografia bíblica aqui. Veja aqui ao lado, esse aqui é o Mar da Galileia, lá no norte de Israel, né? E esse mapa aqui, que vocês estão vendo aqui, é um mapa aumentado do Mar da Galileia. Então Jesus estava em Cafarnaum, que é ao norte aqui do Mar da Galileia, e ele atravessou todo esse mar, provavelmente essa tempestade foi em algum lugar aí no meio do Mar da Galileia, e eles chegaram no outro dia de manhã em Gadara, essa região chamada Gadara, que era onde estavam os gadarenos endemoniados. Quem eram esses gadarenos? Né? É uma pergunta interessante a se fazer, porque a Bíblia não fala muito sobre Gadara, não fala muito sobre essa região, muito menos sobre quem eram os gadarenos. Só se menciona esses dois endemoniados que eram gadarenos. Então hoje, como vocês veem ao lado, hoje é isso que sobrou de Gadara, dessa grande cidade de Gadara. Vocês veem ali lá no fundo, na imagem, o Mar da Galileia, e Gadara é uma cidade grande que ia até o mar. Então Jesus não entrou para dentro da cidade, da terra. Provavelmente ele parou ali na praia e ali já tinha algum lugar ali, um sepulcro, e ali ele teve aquele encontro com os dois endemoniados. Mas Gadara era uma cidade grande. Nós não sabemos muito sobre Gadara, mas nós sabemos que era uma cidade que foi construída em 218 a.C. Ela era uma cidade helenística, ou seja, uma cidade que tinha muitos gentios, provavelmente não havia nenhum judeu morando ali, por isso que você vê aqui que, a gente vai ler aqui um pouquinho mais para frente, que haviam porcos ali, criadores de porcos. Então a gente entende que não era uma região onde os judeus moravam, porque os judeus não comem porco, judeus acham o porco algo abominável, então jamais um judeu cuidaria de um rebanho de porcos. Então aqui, mais uma vez, Jesus está indo numa terra de gentios, uma terra helenizada, grega, para pregar o evangelho e para libertar esses dois endemoniados. Então, por mais que Jesus veio para os seus, que são os judeus, a misericórdia é tão grande que ele curou e libertou endemoniados, vários gentios, mesmo antes dele morrer e antes do evangelho ser difundido a toda a terra, né? Não só os judeus, mas todo mundo. Vamos continuar então aqui, Mateus 8, 29. Então eles gritaram, os endemoniados gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Aí eu te pergunto, por que os demônios disseram antes do devido tempo? Que tempo que é esse, Afonso? Então aqui eles estão se referindo ao juízo final. Todo demônio sabe, o diabo sabe, que eles serão julgados e serão condenados eternamente no juízo final. Só que aqui eles estão falando: Jesus, por que você veio aqui nos perturbar antes do devido tempo, antes do tempo correto? Eles estão falando isso porque eles sabiam que o Messias, que era Jesus, ainda não havia morrido. Então eles sabiam que era necessário que o Messias primeiro morresse para que depois viesse a era da graça, para que depois Jesus voltasse com os anjos e arrebatasse os santos e aí sim condenasse o diabo e os seus anjos, né, os demônios. Então aqui ele está se referindo ao juízo final. Continuando aqui, Mateus 8, 30, 31, diz assim: a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Então por aí você vê que é uma cidade helenística. Helenística é um termo que significa uma cidade grega, que era a cultura greco-romana, não era judia. Não era uma cidade repleta de judeus. Talvez tinham judeus habitando ali, mas não era uma cidade, não era parte de Israel. Era uma cidade grega. E os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Outra pergunta que eu te faço: por que os demônios pediram para Jesus deixar eles entrarem numa manada de porcos? Então eles sabiam que Jesus ia expulsar eles do corpo daqueles dois gadarenos, e
por que que eles imploravam para que Jesus deixasse que eles entrassem nos porcos e não simplesmente saíssem? Aqui é porque Jesus tinha uma prática, a gente vê isso no livro de Lucas, que Jesus tinha uma prática de expulsar os demônios e lançar eles no abismo. Quando Jesus expulsava um demônio e exigia e mandava que ele fosse para o abismo, nesse abismo ele ficava preso até o juízo final. Então os demônios, eles não querem ficar presos até o juízo final, eles querem ficar aqui enganando as pessoas e livres, né, sem estarem presos num abismo. Veja aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 30 a 31, mostra isso. Diz assim, Jesus lhes perguntou, essa é a mesma passagem, só que narrada por Lucas e não Mateus. Jesus lhes perguntou, qual é o seu nome? Eles falaram, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nesses dois endemoniados. Versículo 31, imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, a Bíblia não é clara nisso, não fala explicitamente isso, mas eu creio que era costume de Jesus mandar os demônios para o abismo. Então, esses demônios dos gadarenos estavam aterrorizados e com medo de serem mandados para o abismo. Então, por isso pediram para que Jesus ordenasse que eles entrassem nos porcos. Mateus 8, 32. Continuando aqui a leitura. Jesus lhes disse, vão. Então, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos e não fossem para o abismo. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Todos os porcos morreram afogados. Mateus 8,33. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Veja a incredulidade do povo. É o que João diz no primeiro capítulo, que Deus se fez carne e a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Então aqui você vê a incredulidade. Eles preferem os dois endemoniados, eles preferem viver nas trevas do que ter Deus curando os endemoniados, livrando os endemoniados dos espíritos malignos, curando as pessoas. Eles preferem que Jesus saia da terra deles e não fique ali fazendo milagres, porque eles preferem as trevas. É o que aconteceu também quando Jesus foi julgado. E eles escolheram Barrabás, que era um assassino, um criminoso, talvez um estuprador. Preferiram soltar Barrabás do que soltar Jesus. Isso mostra claramente que esse mundo não dá as boas-vindas às coisas de Deus, às coisas espirituais. Então, com isso, você vê que eles preferem as trevas do que a luz, infelizmente. Afonso, no Novo Testamento aparecem muitos endemoniados. Talvez seja uma pergunta que você tenha. Mas nós não vemos muitos casos de endemoniados no Velho Testamento. Por que que é isso? Realmente não há muitos relatos. Aliás, só há um relato de alguém endemoniado no Velho Testamento, versus o Novo Testamento, que a gente vê que Jesus praticamente todos os dias expulsava o demônio de alguém. A única passagem no Velho Testamento que fala sobre alguém endemoniado é Saul, como vocês veem aí na imagem. Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus abandonou ele porque ele era rebelde, ele não obedecia a Deus, e Deus permitiu que um demônio viesse atormentar ele. Então ele ficava endemoniado, e a única forma de expulsar esse demônio era quando Davi tocava a harpa dele. Então Davi tocava a harpa e o demônio era expulso do corpo de Saul. Saul se acalmava. Então essa é a única parte da Bíblia do Velho Testamento que mostra alguém endemoniado e alguém, no caso Davi, expulsando esse demônio através da música. E aí você talvez me pergunte, por que não tem no Velho Testamento mais passagens sobre endemoniado? Por que que aparece aparece muito mais forte, né, com muito mais casos no Novo Testamento? Eu acredito que ao passo que Jesus estava vindo, a Bíblia não é clara nisso, mas eu acredito que ao passo que Jesus, que o Messias estava vindo ao mundo para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados, houve um aumento de manifestação espiritual demoníaca no mundo, porque eles já sabiam que o Messias ia vir.
E também era uma forma de se cumprir o que os profetas diziam no Velho Testamento, que o Messias, uma das coisas que o Messias iria fazer na terra era expulsar os demônios. Veja aqui em Zacarias, que é no Velho Testamento, o profeta do Velho Testamento, Zacarias 13, 1, 2, diz assim: naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi. Aqui está falando de Jesus, do dia que o Messias iria vir na terra. E também para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Então aqui é uma profecia de que o Messias, quando viesse, ele iria expulsar os espíritos imundos. Talvez no Velho Testamento os judeus não entenderam exatamente o que isso queria dizer, já que não tinha tanta manifestação demoníaca, manifestação de demônios, né? Mas aqui é uma profecia do que o Messias faria, e de fato Jesus fez isso, expulsou muitos demônios, né? Veja aqui em Lucas 11, 19 e 20. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Então aqui Jesus está perguntando, se vocês estão dizendo que eu expulso os demônios em nome do diabo, porque aqui Beelzebu é um outro nome para diabo, Jesus está dizendo, então por quem expulsam os fariseus e saduceus que são seus filhos, os treinados, que vocês treinaram para expulsar demônio? Então aqui mostra que o ato de expulsar demônio era algo comum já na época de Jesus. Aí aqui Jesus continua, por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, se é pelo poder de Deus que eu estou expulsando o demônio, então o Messias está aqui. É isso que Jesus está dizendo, porque havia profecias no Velho Testamento de que o Messias iria expulsar demônios. Continuando então, Mateus 9, 1 diz assim, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Mateus 9, 2, 3. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei, fariseus e saduceus, disseram a si mesmos, disseram ali entre eles, né? Este homem está blasfemando. Antes de continuarmos, eu grifei aqui, vendo a fé que eles tinham. Isso mostra o que move Deus é a nossa fé. O que movia Jesus para curar as pessoas não era os gritos de desespero, não era quem era primeiro na fila, mas era quem demonstrava fé. Quem dizia, Jesus, eu creio que tu és o Messias, que é esperado. Por favor, me cure, eu creio que tu podes me curar. Então essas pessoas eram as que mexiam com o coração de Jesus. E até hoje, a fé, ela é o dinheiro no mundo espiritual. Da mesma forma que o dinheiro é muito importante aqui nessa terra, a fé é o mais importante no mundo espiritual, é o que move Deus. Amém? Então, voltando aqui em Mateus 9, 2, 3, eu grifei aqui a outra parte. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus disseram, este homem está blasfemando. Por que eles disseram está blasfemando? Aqui, na tradução, há uma perca de informação aqui, da tradução original para o português. Porém, não há nada que afete o entendimento, porque o fato de Jesus ter dito, eu perdoo os seus pecados, já é um ato suficiente para eles pensarem, você está blasfemando, Jesus, você é um homem, se diz Deus, só Deus pode perdoar os pecados. Então, só aí a gente já consegue entender por esse texto. Mas existe uma observação que foi perdida, que é que no hebraico existem dois verbos diferentes para perdoar o pecado. Veja aqui na tela, o primeiro é nassá e o segundo verbo é salar. Os dois verbos no hebraico. Nassá é um verbo comum usado tanto para homens ou para Deus. Então Deus pode usar esse verbo para dizer eu te perdoo, e um homem pode dizer para um outro homem, né, um ser humano dizer para um outro ser humano, eu te perdoo essa sua ofensa, usar esse verbo nassá. Porém, o verbo salar, ele é reservado exclusivamente para Deus. Em todo o Velho Testamento, única
menção dos verbos salar era quando Deus perdoava alguém. E aqui, Jesus, como vocês veem aqui, nessa imagem, Jesus usou o verbo salar. Então, mais uma vez, a tradução está correta, não afeta em nada, porque Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Mas é interessante saber que, além de Jesus dizer, perdoados estão os seus pecados, ele usou um verbo separado somente para Deus. Então era como se ele estivesse dizendo, eu sou Deus, porque eu posso usar esse verbo, salar, para perdoar. Então aí que causou esse alvoroço grande entre os fariseus e saduceus que não criam que Jesus era Deus, porque estava dizendo, esse homem que se diz Deus está usando um verbo que é separado somente para Deus para perdoar a outra pessoa. Então, veja aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, em Números, capítulo 14, versículo 18, o verbo nassá usado. Aqui diz, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Então aqui esse perdoa é nassá, está sendo usado aqui para Deus, mas poderia também ser usado para um homem. Veja aqui em Gênesis 50, 16, 17, também o uso do verbo nassá, diz assim, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peça-lhe que nassá, que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos irmãos que os trataram com tanta maldade. Então aqui são os irmãos de José, com medo de José mandar matar eles, já que José era o segundo mais importante no Egito aqui agora. Eles chegaram com o rabinho entre as pernas, pedindo, pelo amor de Deus, José, não nos mate, porque o nosso pai Jacó disse essas palavras, peçam-lhe que ele nassá os meus erros e pecados, peça que ele perdoe os meus erros e pecados. Então aqui José era um homem, então é normal ele usar o verbo nassá para perdoar, ele não poderia aqui usar o verbo selar. Agora olha aqui o outro aqui, Salmos 25, 11, já é o salar. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Então aqui é reservado o verbo salar, que é somente Deus pode usar esse verbo para perdoar. O verbo perdoar, somente Deus pode usar esse salar para dizer perdão, né? Então, continuando aqui. Então, veja que Jesus não só perdoou o pecado deles, mas perdoou de uma forma que só Deus faz. Então, isso aí são dois agravantes do porquê que os fariseus e saduceus que ali estavam ficaram tão irritados com Jesus. Continuando aqui, Mateus 9, 4, diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Então Jesus está dizendo, por que vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Eles não falaram em voz alta, mas eles cochicharam entre eles, mas Jesus já sabia o que eles estavam falando. Mateus 9, 5, Jesus continua, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Aí eu te pergunto, por que Jesus fez essa pergunta? É claro que é mais fácil você falar levante-se e ande, porque é um milagre que todo mundo vai ver. Perdoar o pecado, ninguém consegue ver os pecados sendo perdoados, né? Mas por que Jesus acha mais importante e mais nobre perdoar os pecados do que fazer a pessoa levantar e andar? Essa é uma questão de prioridade. Isso mostra a diferença em mentalidade nossa, humana, carnal, falha, com a mentalidade de Deus. Nós pensamos nas coisas carnais, nós queremos resolver os problemas aqui agora. Eu estou sem andar, eu sou paralítico, eu quero andar. É muito melhor para mim andar do que os meus pecados serem perdoados. Porém, Deus pensa de uma forma totalmente diferente. Deus está preocupado muito mais com a nossa salvação do que com as coisas materiais dessa terra. Veja aqui nessa imagem ao lado, um rapaz sentado conversando com Jesus. O que esse rapaz que é humano, que como nós, a gente só vê as coisas materiais muitas vezes, a gente tem dificuldade em ver as coisas espirituais e colocar as prioridades no local certo, né? Em vez de termos prioridades de irmos para o céu e fazermos a vontade de Deus, porque aqui é só uma vida passageira, nós estamos preocupados muitas vezes em resolver as coisas da terra. Então esse rapaz aí pede para Jesus dinheiro, pede para o time de futebol dele ganhar o Mundial, pede um carro novo, pede uma esposa. Tudo isso eu não estou dizendo que é errado pedir, não estou dizendo que Deus não atende. Deus atende pela misericórdia dele. Mas
é como se Deus estivesse pensando, eu vou resolver esse problema mínimo para você, mas o mais importante é você fugir da condenação eterna, é você ser salvo e viver eternamente comigo. Então a prioridade de Jesus é nos tirar do inferno, tirar do caminho do inferno, nos salvar. Então ali Jesus está dizendo para os fariseus o que é mais importante, o que é melhor. Eu salvar essa alma, mesmo que ele viva paralítico aqui 80, 90 anos, que é nada na frente da eternidade. O que é melhor, eu curar ele ou eu salvar ele para que ele viva eternamente comigo? Então aqui Jesus mostra a diferença em prioridade que nós temos. Enquanto estamos preocupados com coisas materiais, Deus quer que nós nos preocupemos com as coisas espirituais, que são as coisas eternas, que vão durar eternamente, que nenhum ladrão pode roubar, nenhuma traça pode estragar, que é o que Jesus diz, buscar as coisas do céu, ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não rouba, do que juntar tesouro aqui nessa terra. Nós vamos ver na próxima aula o desfecho, mas Jesus cura aquele paralítico da mesma forma, porque ele é misericordioso. Mas isso aqui é uma lição de como Deus tem a prioridade dele nas coisas espirituais e não materiais. Amém? Então, terminamos aqui mais uma aula nossa no nosso canal Fortes, Fortalecimento Espiritual, na Palavra de Deus. Terminamos hoje a aula número 15. Faremos na próxima aula a aula número 16, e nessa aula nós vamos responder uma pergunta que muita gente faz. Afonso, Deus só cura as pessoas quando elas têm fé? Então essa resposta eu vou responder na próxima aula, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, fale do nosso canal. Se você mora em Cuiabá, Mato Grosso, gostaria de participar presencialmente dessas aulas, me avise, mande aqui um WhatsApp que eu vou te dizer quando é. São todas as segundas-feiras às 19h30, mas eu te passo o endereço se você tiver interesse em participar presencialmente. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, mande aqui para mim também via WhatsApp. E eu te aguardo na próxima aula, aula de número 16, onde responderemos a pergunta: Deus só cura quem tem fé? Te aguardo na próxima aula.